silêncio de um Chevrolet, e o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim, e é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. GoPro! É isso! Muito bem, pessoal, no mesmo horário de sempre e também na mesma rua de sempre, estamos aqui. O que o Mercedes vai fazer? Caramba! Maluco! O cara entrar na contramão, cara. Bom para andarmos de 500 EF, exato. É um carro que não gosta do seu calor extremo, então é um excelente veículo, como foi ontem, para andar pelas ruas de São Paulo neste friozinho ou neste clima agradável. Bom, estamos aqui no trânsito que você está vendo passar milhares de carros aqui parados ao nosso lado. E aqui vai dar merda, não posso parar por aqui. Vamos ter que entrar em algum lugar aqui, ó. Pronto. Senão ali o radarzinho resolve multar-nos. Então, para ali, calma. Vamos lá. Muito bem, o Honda não gostou que nós entramos e ele resolveu colar na bunda. Na verdade, ele tá dizendo assim: eu vou bater nesse carro, lixo, velho, essa porcaria aí na frente. É isso que o motorista tá pensando. Mas aí, cada um tem um delay no cérebro. Esse cara tem um pouco mais lento, mas ele conseguiu. Ele conseguiu em seguida perceber que, puta, se eu bater, o culpado serei eu. E o que ele não sabe, talvez não tenha visto aí, ó, agora inclusive tá querendo sair. Mas ó, tem um pontinho vermelho piscando, ó lá, ficou bravo, xingou, foi embora. Mulher, na verdade. Agora foi pra primeira pista, inclusive. Mas nessa hora vem a racionalidade, né? Eu quero abater o cara da minha frente, eu quero matar esse cara, porque ele entrou na minha frente. Eu aluguei essa rua com a prefeitura de São Paulo. Esse desgraçado nesse carro velho, essa porcaria aí na frente, entra na minha frente assim, quase que sem dó, entendeu? Então eu quero matar esse cara. Esses são os amiguinhos radicais que você pode ter. Aí a ração vem, porque assim, se eu fizer isso, eu vou ter que pagar o carro do cara, porque é o meu que tá batendo no dele. Mais do que isso, se o cara me apresentar a filmagem, complicou de vez, porque vai mostrar que eu tô colando no carro dele, contrariando a lei vigente de trânsito. Mais do que isso, eu não sei com quem eu tô lidando, e se for um criminoso lá dentro? Então esse é o nosso ponto aqui. Então aí o que acontece? A gente olha para esse negócio aqui, o cara pensa, ele fala: quer saber? Guarde isso para o meu analista, para uma frustração, para discutir isso de outra forma. Mas agora eu vou apertar o freio, deixe este idiota de carro velho aí na frente, eu vou para outro lado e acelero com potência o meu Honda mais velho. Enfim, é isso. Bom, mas não estamos aqui para falar do Honda, nem das atitudes débeis mentais, mas estamos aqui para hoje falar rapidamente, hein, de fita cassete. É isso. Quando você... Vamos lá, fita cassete é um negócio arcaico, mas como a gente gosta de coisa velha aqui, e eu sou um apaixonado por fitas cassete, por gravadores cassete, também chamado no Brasil chiquemente de tape deck. É um gravador de fita magnética, né? Gravador de fita cassete, como nos anos 60, popularizado com a Philips. A Philips, uma marca até hoje vigente, mas de origem holandesa, foi quem inventou aquele modelo de fita cassete que nós conhecemos até hoje. É isso. E a Philips conseguiu permitir que as pessoas e as fábricas do mundo licenciassem aquilo à vontade. Não foi por outro motivo que o formato compact cassete, ou a famosa fita cassete padrão, como a gente conheceu nos anos 80 e 90, ela simplesmente existiu massificadamente. Todos os fabricantes, até os concorrentes da Philips, resolveram fabricar no mesmo modelo. Foi um modelo universal. O planeta inteiro, em qualquer lugar do mundo que você viajasse nos anos 70 e 80, você encontraria fitas cassete com fabricantes diversos, mas todas compatíveis com todos os tape decks, ou com os gravadores, ou com os reprodutores, ou com os toca-fitas, se você tinha, por exemplo, um uso no carro, como a gente tem aqui. Meet the easiest to operate tape recorder in the world. Philips Cassette Loading Battery Recorder.
It's easy because tape comes in compact cassettes that you clip in for instant use. It's easy because... Bom, eu achei no Mercado Livre porque você ainda acha essas fitas cassete. Olha, o caso do exemplo da racionalidade está do nosso lado. EXJ3B88 Honda HR-V. E ele tá bravo de novo, agora ele tá indo para a primeira faixa. De novo, não aprendeu ainda. Tem gente que é mais lenta mesmo. Mas enfim, voltando, a gente acha muita fita cassete no Mercado Livre ainda para comprar, com preços exorbitantes, né? Então você tem lá, eu vi lá, caixa de fita cassete da Gradiente metal. Vamos dar tchau lá para ele, foi embora, ficou para trás, olha lá, mudou tanto de faixa e perdeu. Enfim, você acha caixa com 10 fitas cassete Gradiente metal, raras fitas cassetes, até porque era caro e ninguém precisava de tudo aquilo. Enfim, ou o preço que se cobrava pela fita de metal era tão mais alto que a fita tradicional, e o ganho sonoro em qualidade, a não ser para os apaixonados, não era lá aquela maravilha. Não era um CD. Portanto, era alguma coisa que você comprava se tivesse dinheiro sobrando ou fosse aquele apaixonado sem... A paixão não é razão, né? Então, o apaixonado, ele vai lá e compra. Não é racional, é emocional a decisão dele. Foi. Então, ele vai lá e comprou, pagou, porque ele podia, porque ele é um apaixonado. Mas, para quem era racional, para a maior parte do mundo, não valia a pena. Tanto é que as fitas metal quase não vendiam. Quem vendia? As fitas padrão, daquela que você colocava na cadeta Bic, rodava para qualquer lado. O som da época era esse padrão. Sonzinho um pouco mais abafado do que um LP ou uma rádio FM bem sintonizada, é verdade. Não tinha, o que é som mais abafado? Não tinha tanto o que? Agudo. Tinha muito médio, pouco grave e pouco agudo. Aquele sonzinho de rádio mono, sabe? Aquela coisa meio... Já viu som de celular? Eu acho que é o melhor exemplo hoje. Som de smartphone, qualquer que seja a marca. Pode ser o que for, o mais caro. Som de pinico, é o que eu chamo. Não tem grave, só tem médio e não tem muito agudo. É uma porcaria. Por isso que você precisa de caixas de som boas, né? Até nos carros. Enfim, então era isso. A fita foi pouco vendida, mas você acha no Mercado Livre caixa de 10 da Gradiente por R$900. R$900. Pirou, né? Uma única fita da TIAC, achei lá para vender, que imitava até os carretéis daquele gravador de rolo, só estético, não tem função alguma, a fita é o que vai dentro, mas ainda assim, R$250, uma. Enfim, e você acha também as fitas padronizadas, as fitas tipo 1, as fitas de ferro, as fitas padrão, que é o que todo mundo usava, aí de várias marcas. Isso você achava antigamente por R$10, agora média de 20 a 30. Dependendo de quem vende, se ele quer explorar ou ganhar um pouco mais de dinheiro ou não, e dependendo da marca. She happened to be such a sweet señorita. He met her one night at the theater. Grave uma hot tape pro seu pai com as músicas que ele gosta e ele te empresta o carro que você adora. Com BASF, você grave e acontece. Bom, eu procurando e garimpando, eu não precisava de fita, mas às vezes estou lá passeando. Afinal de contas, como vocês sabem, eu gravo as minhas playlists aqui em fita cassete. Toda vez que eu solto uma publicamente, também existe uma cópia em fita cassete, geralmente gravada ou com o nosso querido tape deck Sony, né, de mesa dos anos 70, de 78, ou o nosso Kenwood, o KX lá, que sempre nos acompanha na viagem, que nos acompanhará agora também na viagem amanhã à noite, que começa a ida para Curitiba no nosso querido CCV. Pois bem, então eu gravo essas fitas e aí eu garimpando, achei lá um vendedor desavisado, e ele colocava lá um anúncio interessante: 3 fitas cassete, uma não lacrada, porém, diz ele, nova, outras 2 lacradas, todo esse conjunto por R$35. Estranhei. Tem alguma pegadinha? Desce no Mercado Livre e vê a reputação do cara. Verde. Portanto, bom sinal. Mercado Livre, como sempre digo, é um ambiente seguro. Comprou e se arrependeu, aperta um único botão, o dinheiro entrou de volta para o seu cartão de crédito. Então, isto ajuda. Comprou e recebeu o que não queria, a mesma coisa. Devolve gratuitamente. Negativa o cara, ele passa a ter um problema e você, mais importante, recebe seu dinheiro de volta. Mas eu achei 3. E aí, 2 delas, ou melhor, uma delas velha conhecida, porém uma fita mais longa, mais fita no carretel
90 minutos, ou 45 minutos de cada lado com a mesma rotação. Traduzindo, tem mais fita magnética enrolada dentro do cassete do que a de 60 minutos. Quanto? Praticamente metade, 15 minutos a mais que uma fita de 60. Por isso uma fita de 45 vezes 2, 90, que é esta aqui. Então tá aqui uma Sony, essa é a que ele colocou, fita não lacrada. Não lacrada, diz ele, nova. Parece, quando você enrola ou desenrola pela primeira e única vez uma fita, o carretel não tem a mesma homogeneidade. Isso aqui é a fábrica quem faz. Agora, claro que pode ser uma grande enganação. Tá até meio amareladinha. Talvez alguém tenha tirado a embalagem plástica protetora e jogado numa gaveta por anos. Não sei. Agora, por R$35, 3 fitas, uma sendo essa no Sony 90, vale a pena testar. Então tá aqui. Não testei ainda. Supostamente tá tudo novinho mesmo. Fita homogênea, tá aqui dentro. Uma de 90 minutos e com a fitinha verde. A fitinha verde que você tá vendo aqui indica que a fita é de 90 minutos. Se for uma Sony desse mesmo modelo, 60 minutos, isso aqui é um laranjinha ou quase um rosinha, uma cor diferente. Que legal. Então 90 minutos, vamos gravar aqui. Talvez a seleção rebordosa, que já extrapolou os 60 minutos que nós falamos. Então essa é a primeira fita. Só isso aqui já valeu a pena. Mas ela vinha com mais duas, e aí sim, mais raras pra gente aqui e lacradas. Quais, Sérgio? Vou mostrar agora, segura aí. Deixa engatar as marchas aqui, nós não estamos no automático, deixa o trânsito parar. Então vamos lá, calma aí. Muito bem, voltamos. Então, a outra que veio, duas fitas Philips. Fita Philips? É o fabricante original, inclusive. Tá aqui, ó. Fitas Philips CD. Portanto, high bias, já falo sobre isso. E de 46 minutos. Essa aqui é o contrário. É uma fita que foi mais magrinha. A de 60 é a padrão, a de 90 é a estendida. Essa aqui 46. Tem menos fita no carretel. Quem comprava? Pouca gente, porque a seleção são 46 minutos ao todo. Divide por 2, são 23 minutos de cada lado. São 7 minutos de fita a menos do que a de 60 minutos. Uma fita meio que não fazia tanto sentido. Mas se você estava gravando um disco que era pequeno, ou uma playlist pequena, podia valer a pena. Então, depende aí do gosto da época. Mas olha que legal, essa aqui está lacradinha. E olha aqui, ela tem a inscrição CD, o que nos deixa entender que é uma fita fabricada, portanto, já nos anos 90, na reta final da fita cassete, e mais do que isso, uma fita onde ele está dizendo, é para gravar high bias, talvez. Eu não vi aqui exatamente as configurações, se aqui é só uma propaganda dizendo CD, ou se realmente é uma fita chamada cromo, ou high bias. Bias não, bias se fala. Muito bem, então tá aqui, não aberta, vou inaugurar lá em Curitiba e vocês vão acompanhar aqui quando a gente colocar a nossa seleção, se tudo der certo. Show de bola essa fita. Muito bem, aguarde o próximo episódio. Este momento solene, para comemorarmos a formatura da turma. Tenha sempre uma hot tape gravada com você. Você pode não ser o primeiro da turma, mas vai fazer o maior sucesso. Com BASF, você grave e E aí foi isso. Então, e aí nós também, pesquisando pelo Mercado Livre, achamos uma num preço um pouquinho maior, R$25 cada uma, mas valia a pena. É mais raro, e aí eu comprei duas. Uma delas é essa aqui, essa sim, eu já usei, uma fita campeã, uma Sony UX, também dos anos 90, essa tipo 2, high bias ou cromo, e tá aqui a inscrição dela, olha que maravilha, tá aqui, high bias, inclusive ele coloca high bias polarization tal, elevada, olha aqui, ó, em outra língua. Show de bola, uma Sony UX60. Bom, vamos terminar essa jossa. O que a gente vai comentar aqui? O que é então essa fita cromo, fita normal? Como é que isso se comportava? Calma aí, querido. Vamos lá, o cara tá errado, mas a gente vai... Então, a fita normal é a fita tipo 1, de ferro, de óxido de ferro, alguma coisa assim, enfim. Praticamente é a parte química que é aplicada naquela fita. A fita é uma parte plástica, então a fábrica reveste aquilo com uma película, entre aspas, metálica, tem lá uma coisa marronzinha, fica numa cor marrom, e é isso que permite que o cabeçote do gravador grave, é como se fosse uma bobina, gere a informação magnética e, entre aspas, imprima
essa informação magnética na fita que está passando naquele momento pela sua superfície. Então é isso que acontece. Na prática, a gente está falando de uma impressão magnética. Quando eu falo impressão, não é física, ela é magnética. Então o que eu quero dizer com isso? A impressão magnética é, você tem uma bobina direcionada para um local, que é a parte certa do cabeçote, e ela transfere sinais magnéticos, como se fosse um ímã, para a fita magnética que tem a capacidade de responder, porque tem metal lá dentro. Quando isso acontece, qual é a grande vantagem? Como é que essa mágica acontece? Porque se é uma fita magnética, aquela informação, quer dizer, aquela polarização, como se fosse positiva e negativa, fica gravada na fita, num sinal de som, em áudio. E é assim que a gente, depois que grava, reproduz com fidelidade a mesma informação. A gente conseguiu, desde os anos 50, né, transformar, até 40, transformar a informação de áudio em sinais magnéticos e, portanto, para que a gente pudesse imprimir na parte magnética dessas fitas. Começaram com as fitas grandes de rolo e terminaram e se popularizaram com as fitas compact cassete, como essas aqui. Então é isso. Quando você fala, então todas elas têm o mesmo princípio. Os 3 tipos de fita que existiram no mundo: a fita tipo 1, a fita high ou a tipo 2, também chamada, se fosse BASF, cromo, né? E a última, que é a metal. O que mudava então entre tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou padrão cromo e metal? Mudava o componente químico que era impresso na fita. A fita tipo 2, a fita 1 padrão, ela tinha uma amplitude, aquele sinal magnético, aquela película impressa naquele plástico na fita, ela consegue absorver uma determinada frequência de áudio. Ponto, é isso. E aí ela reproduz com uma extrema fidelidade, mas ela tem as suas limitações. Por quê? Se o som for muito agudo, portanto estamos falando de altas frequências, ela consegue não dar tanto realce. É natural dela. A fita cassete sempre será mais abafada do que, por exemplo, a gravação digital que você encontra no seu Spotify ou YouTube Music ou qualquer outra plataforma. Ela sempre será mais abafada, porque um é digital, recebe dados, converte e transforma aquela informação exatamente sem perda. E aqui é uma impressão magnética com a limitação que é dada pelo equipamento que você está usando, qual é a qualidade dos circuitos que compõem aquele tape deck, qual é a qualidade do cabeçote que estava fazendo a impressão e qual é a qualidade da fita que você está usando. Isso sem contar na manutenção, se a cabeçote está sujo, não está sujo. Então, quer dizer, tem muitos elementos que podem contribuir para que o som fique ou não bom. Então, se você pegar a mesma fonte, um sinal hoje digital, de uma plataforma em alta definição, de uma música X, orquestral, por exemplo, com muitos instrumentos com frequências altas, aqueles sons bem agudos, os pratos ou aqueles sininhos ou sons metálicos bem agudos, você consegue ter um resultado de qualquer qualidade. Se eu estiver usando um tape deck capenga com cabeçote ruim, com uma excelente fita, a qualidade do áudio será ruim. Se eu estiver fazendo tudo bom, tape deck de primeira, cabeçote de primeira, limpo, revisado, com a rotação certa, o flutter e mais a fita de primeira qualidade, você vai chegar o mais próximo possível da frequência original. Ainda assim haverá perda. E se você tiver com tudo maravilhoso e regulado, mas uma fita capenga, também não vai ser um resultado bom, porque aí o limite passou a ser a fita. Então, a gravação em fita é uma arte. Você precisa tentar dominar nível de gravação, cabeçote, tipo de equipamento, tipo de fita, sinal de fonte, etc. Para que depois você possa sentar na sua cadeira e degustar aquela experiência de colocar a sua fita com a sua música favorita, apertar a tecla play e se deliciar com o som que sai das suas caixas acústicas. Isso porque eu não falei da outra parte, porque depois que você acertou tudo isso, o som continua sendo uma porcaria se você não tiver um equipamento bom e com caixas de som boas, que respondam às frequências adequadas. Então tem muita coisa envolvida nesse processo de escutar uma simples música com qualidade. Muito bem. Então, quando a indústria naquele momento, ela tentou de todas as formas fazer com que as pessoas conseguissem gravar fitas com mais qualidade. Maxell releases a higher performance tape.
dado que a fita tipo 1 tinha suas limitações de frequência. E aí alguém descobriu que, de novo na química, e talvez tenha sido a BASF, não sei, ela lançou a marca Cromo nos anos 80, ou nos anos praticamente 70 ainda. Era uma fita que era menos produzida e, portanto, mais cara. De novo, a população comprava mais as comuns mesmo, mas ela permitia uma frequência maior na gravação. Em teoria, se você usasse as fitas cromo ou tipo 2, você conseguiria ter uma resposta auditiva com mais qualidade. E é nesse momento que também os equipamentos passaram a ter as suas modificações. Quando eu vou gravar uma fita tipo 2, eu preciso, se o meu equipamento permite isso, quase todos os tape decks de mesa têm isso desde os anos 70, você consegue apertar uma tecla, isso muda o circuito elétrico lá dentro e aquela quantidade de magnetismo que passará pela cabeça de gravação será diferente. Então, se você gravar uma fita na posição cromo sendo uma fita normal, não vai ficar bom. Se você gravar uma fita cromo na posição normal do tape deck, também não vai ficar bom. Então, uma coisa tem que casar com a outra. Você vai colocar de um lado o ajuste no seu tape deck e do outro a fita certa. Os equipamentos dos anos 90, inclusive, já reconhecem isso, porque na prática o que determina no padrão universal é esta parte aqui de trás da fita. Um único orifício é uma fita, ou nenhum orifício é uma fita normal. Um pequeno orifício é uma fita tipo 2. Um orifício ainda maior é a metal ou tipo 3. Essa última, como surgiu depois, alguns equipamentos tape decks de mesa, ainda que de marca dos anos 80, não tem. O metal surgiu depois. Mas enfim, então aqui nós compramos uma fita tipo 1 e tipo 2 e vamos gravar. O nosso tape deck Kenwood de viagem, ele permite até o tipo 2. Então eu posso acionar lá a fita cromo e ele faz o chamado high bias e aí grava com a frequência correta. O que eu devo degustar depois? Uma fita com mais qualidade. A mesma música gravada com tudo de bom naquele mesmo tape deck no tipo 1 é de um jeito. A música gravada no tipo 2 deve ser de outro. É muito perceptível? Sinceramente, não muito. Por isso que essas fitas não vendiam tanto. Se o som fosse tão maravilhoso, garanto que a tipo normal teria sido obsoleta, tido a sua obsolescência lá atrás e só existiriam fitas metal no mundo. E não foi o que aconteceu. Então a diferença não é tão grande assim, especialmente no uso do dia a dia. O uso do dia a dia da fita é aquele que você coloca a sua música, o seu tape deck, enquanto você está fazendo uma outra atividade. A sua atenção está sendo dividida entre a atividade que você está fazendo e a música que você está ouvindo é simplesmente um fundo musical. A maior atenção do seu cérebro está na sua atividade. É diferente de um audiófilo, aquele cara que coloca as suas caixas, o seu equipamento à disposição, tudo organizadinho, e daí ele simplesmente configura a sua sala para escutar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou escutar música, então eu não vou fazer nada, não vou ler nada, eu vou parar, olhar para o além e vou escutar e degustar aquela música. Qual é o instrumento que está sendo tocado, e aí não importa o ritmo. Se você gosta de rock, é rock. Se gosta de clássica, é clássica. Se gosta de jazz, é jazz. E se gosta de outras coisas, que siga com elas. Enfim, não importa. Aí você aproveita para entender até, ou ouvir até aquele detalhe da respiração do intérprete. Pouco importa. Isso é o cara que está apreciando música. Se você gosta disso, provavelmente você deve exigir equipamentos melhores para você, caixas de som melhores. E se você estiver num local que não dá para colocar nada em público, talvez fones de ouvido de primeira qualidade, não aqueles que você enfia dentro da orelha, aqueles de fora, de marcas boas, e aí você consegue na altura certa, sem ficar surdo, entender e perceber sons fantásticos. É quase uma descoberta. Existem gravações que quando você escuta de um jeito, de uma forma padrão, e quando você para escutar com atenção, você consegue perceber até, por exemplo, uma gravação de um show ao vivo, às vezes um pequeno grito que foi dado na plateia, que não interferiu em nada na música, era o som ambiente naquele local onde o show foi gravado, e que você não tinha percebido. Você quase identifica a pessoa que está ali. É isso, é muito engraçado. Então, é uma experiência. O que nós vamos fazer aqui para a gente terminar essa jossa? A gente vai depois fazer um episódio onde a gente vai gravar uma mesma música com bastante instrumento sonoro, de preferência um jazz, que tem muitos agudos e graves, no mesmo aparelho, com a mesma fonte, portanto, tocando no PC, música digital, e nós vamos tentar fazer uma experiência diferente.
como vai ser a mesma música numa fita normal, numa fita tipo 2. E vamos fazer, inclusive, o erro proposital. Vamos gravar. Como ficaria a gravação dessa música? O gravador estando em tipo 2 numa fita normal. E, portanto, qual é a diferença quando você erra a configuração do aparelho? E a mesma coisa, vamos fazer um erro proposital. Como seria a gravação da faixa numa fita tipo 2, porém ajustando o seu aparelho para o tipo 1? Como fica isso? Como fica o erro? Aí pode até ajudar no gosto. Vamos perceber. Enfim, e tudo isso, depois eu abordo, é o tal do circuito de bias. O circuito de bias é o circuito nos aparelhos que faz com que se amplifique aquela onda magnética para impressão nas nossas queridas fitas cassete. Portanto, na impressão desta película que vem aqui. Galera, falei demais, é isso. Mas depois eu faço um episódio, provavelmente em Curitiba, apenas de fita cassete a bordo do Kenwood. Fui! Get it. Yo, Big, welcome to the pure sound. WUXS with the red guy block. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir. Meu coração bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet.